Bom, professor, diante disso, diante dessa super quarta, nós temos que ter, portanto, uma atenção a mais no que vem do Copom, portanto, como o senhor falou, essa decisão do Federal Reserve está praticamente precificada e o senhor disse que não compra essa história de que podem haver mais cortes, né, até o final do ano. Agora, essa manutenção dos juros aqui no Brasil, esses impactos, essa questão da inflação de alimentos, é algo que precisa estar muito mais forte, portanto, no nosso radar? Veja, vamos ver o que a ata do cupom vai dizer. Por exemplo, a última ata do cupom de agosto, que saiu agora em agosto, eles falaram o seguinte: 15% vai ficar por um período bastante prolongado. Ele repetiu 3 vezes, bastante prolongado. Então, tem gente já achando, por exemplo, ontem saiu o IBCBR, que é um proxy do PIB. Foi de julho de 2025, saiu que o PIB vai cair 0,5%. Então, a economia brasileira já está desaquecendo, que inclusive é o objetivo do Banco Central. Por quê? Porque preço é um Tinder, é um match. Você precisa ter demanda e oferta. A demanda, a procura por bens e produtos está maior do que a oferta. Ah, mas nós crescemos 1,4 no primeiro trimestre. Sim, por causa do agronegócio. No segundo trimestre, nós crescemos 0,4, o agronegócio ficou praticamente 0 a 0. E o consumo das famílias já está 0,5%, que é o efeito do remédio chamado alta taxa de juros. Eu preciso esfriar a economia, porque o que acontece? O governo está gastando demais. Quando ele gasta demais, a população consome demais. Não tem nenhum problema em consumir demais. O problema é que a capacidade de produção está se esgotando. Quando a capacidade de produção se esgota e a demanda aumenta, isso traz mais inflação. Por isso que o Banco Central falou: olha, enquanto o governo abre a torneira da água e inunda a pia, o Banco Central está tentando botar toalhas para manter a pia seca. Mas por que você quer manter a pia seca? Porque o próprio governo falou: quero que a pia fique seca, ou seja, quero que a pia fique com uma meta de inflação de 3%. E a expectativa de inflação está desancorada entre 30% e 60%. Estamos longe de atingir a meta de inflação. Então, por isso que a gente espera que, vamos pensar, qual é o problema? Quando o governo gasta demais, ele tem algumas alternativas. Um, aumenta os impostos. Já não dá mais para aumentar imposto. Já foi no CRI, no CRA, no FDIC, no monte de coisa. Vamos imprimir moeda. Não, não vamos fazer isso, porque isso aqui é inflacionário. Bom, então vou pedir emprestado do setor privado. Só que o setor privado, sabendo que você está com uma dívida pública de quase 80% do PIB, aí vem o outro e fala: ah, mas os Estados Unidos está 112. Tá, mas qual é a credibilidade que os Estados Unidos têm no controle da dívida pública, mesmo com Trump, e qual é a credibilidade que o Brasil tem no controle da dívida pública? Nós já falamos aqui. O risco Brasil é maior do que o risco de alguns países europeus e maior que o risco dos Estados Unidos. De 1980 a 1994, a inflação no Brasil, a gente não esqueceu, foi de 12 trilhões percentuais, porque o governo gastou demais. Não vai acontecer isso, mas não quer dizer que eu gosto da mesma credibilidade dos Estados Unidos. Então, quando o governo gasta demais e fala: vou continuar gastando, principalmente em época de eleição, aquele que vai emprestar o dinheiro, que somos nós, que botamos o nosso rico dinheirinho no fundo de garantia, no INSS, no seguro de vida, no fundo de investimento, fala: eu te empresto dinheiro, só que eu quero mais juro, porque você está num desespero de que gasto é vida, não tem problema, mas você está pedindo dinheiro emprestado para mim. E como o risco fiscal aumenta, o juro que eu peço para emprestar para o governo, ele fica mais alto. Então, o juro alto, na realidade, é o termômetro. Não adianta você quebrar o termômetro e jogar o juro para 8%, porque a curva de juros futura, ela vai subir. Ela vai subir e o Banco Central perde a razão de ser. Então, a taxa de juros é alta porque o governo gasta demais
gastou demais, minha dívida está muito alta, a trajetória da dívida é explosiva, não sou os Estados Unidos, não somos a Alemanha, não somos o Reino Unido, não somos a Espanha, então não tenho a mesma credibilidade, não sou o Japão, então não tenho a mesma credibilidade do que os outros para falar, mas os outros têm uma dívida pública maior. Isso cansa de ouvir. Todo mundo gosta de dar essas alternativas. Quer dizer, então, que isso é comparável com o Brasil, ao invés de ser comparável com os Estados Unidos, ao invés de ser comparável com o Chile, com a Colômbia ou com a Argentina. Veja, Chile e Colômbia estão com as contas públicas, de certa maneira, controladas. A Argentina está com superávit fiscal. Eu estou com déficit fiscal de 7% do PIB. Ou seja, o governo não está mostrando nenhum interesse em cortar gastos. Então, os juros fica aí em 15% e provavelmente a gente sabe, sem falar nome, sem dizer, mas a gente sabe que em ano de eleição o governo gosta de gastar mais. Então, é mais difícil você fazer um prognóstico de que os juros vão cair. É bem possível, mas para um dígito, eu acho quase impossível para 2026 ainda cair para um dígito a nossa Selic, cara.